Olá pessoal, tudo bem? Vamos voltar para a nossa segunda aula, né? Sobre razões, proporções, certo? Razões e proporções, tá? Ó, e na nossa aula sobre razões e proporções a última aula, a gente viu as razões e proporções e viu a parte mais introdutória. A gente viu mais o conceito de razão. A gente viu que a razão também era chamada de divisão, certo? A razão também se apresentava na forma de fração, porque o nome razão, divisão e fração, todos caminham juntos, né? Todos estamos falando de repartir, fracionar alguma coisa. Quando a gente fala de proporção, a gente está falando de quantidade, de equilibrar, certo? Então, eu quero proporções iguais, então estou equilibrando. Quero proporções diferentes, eu estou desequilibrando a determinada coisa, né? E a gente vai ver agora nessa aula alguns exemplos de probleminhas aleatórios, certo? Falando sobre razão e proporção. Dentro desses probleminhas, a gente vai lembrar de alguns conceitos também de proporções dentro da própria fração, certo? Proporções dentro das próprias frações, para depois a gente chegar numa regra de 3, que seria assunto das aulas posteriores, certo? Que a regra de 3 na verdade é uma equação matemática, pessoal, bem simples de se resolver, mas muito útil e de fácil aplicação assim no dia a dia, tremendamente. Talvez eu até mostre um exemplo hoje, que a gente vê isso sempre. Então vamos lá, ó. Quando a gente está falando de razões e proporções, certo? Quando eu falo de proporção, eu tenho que lembrar das proporções vistas no sexto ano. Por exemplo, digamos que eu tenho um probleminha aqui, ó, certo? Digamos que eu tenho uma caixa d'água e essa caixa d'água seja de 500 litros, certo? Eu tenho uma caixa d'água e ela seja de 500 litros. Digamos que, se eu perguntasse a vocês, ó gente, em determinado dia faltou água em uma casa, certo? E em apenas um dia que faltou água, eles gastaram um quarto dessa caixa d'água. A família inteira gastou um quarto dessa caixa d'água, da água que continha na caixa d'água. Então a caixa d'água tem 500 litros e elas gastaram um quarto de água do que estava aqui em apenas um dia, até a água voltar. Aí a pergunta que eu posso fazer é o seguinte: quanto de água gastaram? Ou seja, para não colocar questões, quanto de água gastaram? Ou seja, quanto desses 500 litros um quarto representa? Certo? A gente está falando aqui, na verdade, ó, tá treinando isso aqui, ó, proporções. A gente está vendo a proporção. Qual a proporção que um quarto representa de 500 litros? Aí é simples, pessoal. Sempre quando vocês tiverem probleminhas como esse, vocês vão fazer o seguinte, ó, armando a pontinha, né? Vocês vão pegar sempre esse valor, vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, certo? Então eu vou fazer um esquema aqui como se fosse uma formulazinha, tá? Vocês têm aqui, ó, 500 litros, certo? Vou botar até em L, tá? 500 litros, e aqui tem um quarto, certo? Sempre vocês fazem o seguinte: dividem pelo de baixo, pega o resultado, multiplica pelo de cima, certo? Então eu vou botar aqui o símbolo de divisão e aqui o de vezes, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Como ficaria isso? Ó, 500 dividido por 4, certo? Vamos fazer 500 dividido por 4. Ó, 500 dividido por 4. Primeiro 5, né? 5 dividido por 4. 4 vezes quem chega perto de 5? 4 vezes 1, 4. 5 menos 4, sobrou 1. Ok? 1 não dá para dividir para 4, eu baixo o próximo número, que é o 0, 100. Por 100 não, 10, que diga. 4 vezes quem chega perto de 10? 4 vezes 2, tabuada vai dar 8, né? É o mais próximo, porque 4 vezes 3 já dá 12. Aí passa. 10 menos 8, sobra 2. Não é isso? 2 não dá para dividir para 4, eu baixo o último número, que é
o zero, formando 20. Agora aqui vai ficar quanto? 4 vezes 5 dá 20. 4 vezes 5 dá exatamente 20, ó. A subtração tendo o resto zero, ou seja, a conta está exata, certo? Então eu percebo quanto? Que o que, ó? Que 500 dividido por 4 vai me dar 125, ou 125. Ó, 500 dividido por 4, 125. Aí eu pego o valor que ele me deu agora, 125 multiplicado por 1, 125. Agora eu vou entender. Se numa casa tem uma caixa d'água de 500 litros, no dia que faltou água, a família gastou 1/4 dessa água, quer dizer que elas gastaram 125, o quê? 125 litros. Então, em um dia, eles gastaram 125 litros, certo? E o cálculo aqui foi simples, ó. Sempre eu peguei o valor da coisa, ou seja, pode ser uma caixa d'água, dinheiro, pães, quantidade de pães numa padaria, número de dias, o que for. Eu pego o valor total, divido pela parte de baixo da fração, ou seja, pelo denominador, pego esse resultado dessa divisão e multiplico pelo numerador. Simples, ó. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima, tá? Isso, quando a gente está falando isso aqui, a gente usa razões, porque a gente está falando de uma divisão, de uma fração, né? Mas, na verdade, a gente pende para o lado de quê? Das proporções. Eu estou dizendo, qual é a proporção de 1/4 relacionada a 500 litros? Ou seja, quanto é 1/4 de 500 litros de água? A gente viu que 1/4 desse valor aqui, ó, é 125 litros, certo? E para ficar mais interessante e a gente fazer, como se diz, testes, eu vou mostrar uma coisa a vocês. Olha, se eu fosse representar, gente, vou até, deixa eu ver a melhor forma, não, vou deixar essa caixa d'água aqui, vou até servir. Se eu fosse representar uma fração, gente, uma fração, representar, lembra lá do sexto ano, do quinto ano, se eu fosse fazer uma representação dessa fração aqui, eu não faria uma fração assim, 1/4, eu não escreveria dessa forma. Se eu fosse fazer um desenho, eu poderia escrever dessa forma aqui, ó. 1/4 é alguma coisa que está dividida em 4 partes, digamos que está bem retinho, digamos que está igual, tá? 1/4 é alguma coisa que está dividida em 4 partes, onde eu peguei apenas uma, certo? Digamos que, ó, alguma coisa foi dividida em 4 partes, 1, 2, 3, 4, partes iguais, onde eu peguei quantas? Apenas uma. Agora simbolize que isso é a caixa d'água, Se 1/4 dessa caixa d'água deu quanto? 125 litros, quanto seria cada outra dessa parte? 125 cada uma, concorda? 125, 125, 125, tudo litros. Por quê? Se eu peguei uma parte das 4, quer dizer que eu dividi a caixa d'água em 4 partes, ó. Como se eu tivesse feito assim, ó. Dividir a caixa d'água em 4 partes, ou seja, mas na verdade o conteúdo da caixa d'água, que era água, né? Dividir em 4 partes. Ó, 500 dividido por 4 partes, onde eu peguei apenas uma parte da caixa d'água, ó. Peguei apenas uma, ou seja, como se eu tivesse pegado só apenas uma parte da caixa d'água. E uma parte dessa caixa d'água representa 125 litros. Aí você pode dizer, mas professor, e por que as outras partes são 125? Porque lembra que na fração, quando a gente divide pelo denominador e vai representar na forma de desenho, quando eu divido em partes iguais, tá? Por isso, sempre o conceito de fração é esse. Por isso que quando eu vou dividir, ó, algo foi dividido em 4 partes e eu peguei apenas uma, mas sempre a divisão de uma fração é em partes iguais, tá? Então, por isso que aqui 125 foi o meu cálculo, foi a parte que eu peguei, mas tudo isso aqui ainda é água. É que eu não tenho um lápis azul, porque senão eu riscava aqui para simbolizar água. Tudo isso aqui é água. E se você somar, gente, 125 mais 125, mais 125 mais 125, ou seja, somar todo mundo aqui, ou fazer 125 vezes 4, ou somar 125 4 vezes, vocês vão chegar nesse número aqui, ó. 500. Só que 500 o quê? Quer dizer o quê? Litros, ou seja, a quantidade de água que eu tenho nessa caixa d'água. Então, quando eu digo que apenas em um dia a família gastou 1/4 dessa quantidade de litros, ele consumiu só essa parte, ó, uma parte das 4 que foi dividida a caixa d'água, tá? Se por acaso, eu acho que vocês entenderam, não é esse exemplo? A gente tá só a parte do cálculo mesmo, essa cadeia aqui, essa parte aqui, o cálculo. A gente tem uma caixa d'água de 500 litros,
Nessa caixa d'água de 500 litros, a gente usou 1/4 em um dia, descobriu que 1/4 de 500 litros é 125, acabou o problema. Essa parte que eu estou fazendo aqui, gente, não é o cálculo em si, eu estou só mostrando a você a interpretação, como a gente pode ver o problema, tá? Ou seja, como pode provar o problema. Aqui já estaria ótimo, mas eu estou provando a vocês o problema, fazendo vocês ir além, tá certo? Então vamos lá. Aqui já está provado que 1/4 de 500 litros é 125. Agora imagina, se por acaso eu dissesse que fosse 3/4 em uma outra família, vamos pensar com o mesmo problema, mas vamos pensar que em uma outra família, o consumo de água, nesse mesmo dia que faltou água, na mesma rua, lá tinha mais gente e eles acabaram gastando mais água. Eles gastaram 3/4, certo? Eles gastaram 3/4. Isso quer dizer o seguinte, ó, que aqui, na minha fórmula, mudaria aqui para 3/4. E eu perguntaria a vocês, quanto é 3/4 de 500 litros, certo? Vendo pelo desenho, a gente vai ver já pela forma gráfica, que é o desenho, mas vamos ver pelo 4. E eu tinha que fazer 500 dividido por 4, multiplicar o resultado por 3. Então vamos lá. 500 dividido por 4 já está aqui, ó. 500 dividido por 4, foi o que a gente fez, dá 125. Só que é 125 agora, que é o resultado que está aqui, ó. 500 dividido por 4, 125 vezes 3. E 125 vezes 3, a gente chega num total de 375 litros, tá? Ou seja, se você multiplicar 125 vezes 3, porque 500 dividido por 4 é 125, 125 vezes 3, 375. Se você observar, esse valor aqui é o tanto que eles gastaram de litros da caixa d'água. Então, na outra casa dos vizinhos, uma família que também tinha uma caixa de 500 litros, e eles consumiram 3/4, na verdade eles consumiram 375 litros, ou seja, quase a caixa d'água toda, mas ainda não a caixa d'água toda. Se fosse representado no diagrama, eu tinha alguma coisa dividida em 4 partes, ou seja, a quantidade de água dividida em 4 partes, onde eu peguei quantas partes? 3, ó, não mais uma, mas eu peguei 3 partes, certo? Ou seja, 125 mais 125, que é igual a 375 litros, tá? Ou seja, eu fiquei somente com isso aqui de reserva de água, eu consumi quase toda a água, mas não foi toda a água, tá? E quando a gente fala nisso e pensa nisso, a gente pensa em proporção. Por que eu estou lembrando dessas coisas? Porque quando a gente chegar em regra de 3, que a gente começar a trabalhar com isso, não vai ser mais difícil que isso, só vai ter problemas diários, problemas práticos para resolver na forma de fração, mas é interessante que você domine as proporções, domine as razões, para que fique ainda mais dentro do conteúdo, tá? Porque quando você aprende somente razão, proporção e regra de 3, somente aplicando a fórmula sem enxergar o problema, você termina fazendo isso no automático. Qual é o prejuízo maior de se fazer isso no automático? Que às vezes vai aparecer situações do dia a dia, seja uma prova, não prova só minha, mas uma prova do processo seletivo de vocês, alguma coisa que você vai fazer na vida, que quando o problema muda um pouquinho, você não sabe interpretar, não sabe imaginar aquele problema, certo? Aí já fica ruim para vocês, certo? Então não aprenda somente a fazer o cálculo e entregar e estou livre, aprendam a pensar matematicamente. Aí sim vocês conseguem resolver até problemas do dia a dia, dentro de casa, aconteceu uma coisa e tal, não, peraí, isso aqui eu posso usar uma regra de 3, isso eu posso usar da coisa. A gente vai ver nas próximas aulas algum exemplo de razão e proporção, mas aí daqui a pouco a gente está entrando em regra de 3 e vocês vão ver que regra de 3 junto com o que a gente já está aprendendo isso aqui, soma e fica bem interessante. É um conteúdo muito interessante e muito prático, tá ok? Então pessoal, a aula de hoje é essa. Fiquem com Deus e foi um prazer estar aqui de novo com vocês. Tchau, tchau.